E aí, bora mergulhar numa das histórias mais fundamentais de todas? Aquela que moldou praticamente todo o pensamento ocidental? Estou falando, claro, da origem da humanidade, lá em Gênesis capítulo 2. É uma história que fala sobre como tudo começou, sobre propósito e, claro, sobre a primeira conexão humana. Vamos descobrir juntos o que essa narrativa tem para nos contar. A grande pergunta, né? De onde a gente veio? Como a humanidade começou? Olha, toda cultura tem a sua própria versão dessa história. E a de Gênesis 2, ela é bem poética, bem pessoal. E o mais curioso é que a história não começa com o ser humano, não. Ela começa com o mundo que está ali, prontinho, mas vazio. Só esperando a peça principal do quebra-cabeça. Então, antes mesmo de focar na humanidade, a narrativa meio que prepara o terreno, sabe? Ela estabelece um ritmo para o universo. A nossa história começa a partir de um ponto de perfeição, de tudo já concluído. E entender isso é super importante para sacar todo o resto que vai acontecer. Beleza, depois de criar os céus e a terra, o texto fala que no sétimo dia Deus descansou. E é legal a gente pensar nisso. Não é um descanso de quem está exausto, sabe? É mais um ato de finalização, tipo, missão cumprida. E esse ato torna o dia sagrado, santifica o tempo. É como se estabelecesse um ritmo para o universo todo, esse ciclo de trabalho e descanso, onde a humanidade depois vai ser inserida. E a cena que o texto descreve aqui é muito interessante. É um quadro de puro potencial. A Terra está ali, prontinha, mas meio parada, inativa. Faltavam duas coisas essenciais: água, que o texto diz que subia como um vapor para regar tudo, e um cuidador. O palco está montado, só falta o ator principal entrar em cena. E aí chega o momento: a criação do ser humano, contada em quase 3 atos. Primeiro, a matéria-prima, o pó da terra. Isso já nos conecta direto com o planeta, né? Uma origem bem humilde. Depois vem o toque divino, o que nos faz únicos, o sopro do fôlego da vida. E a junção dessas duas coisas? O resultado é uma alma vivente, uma criatura que não só existe, mas que tem consciência, tem espírito. Ok, o protagonista da nossa história foi criado. Mas onde ele vai morar? Bom, o lugar preparado para ele não é um lugar qualquer, não. É um ambiente perfeito, um ecossistema projetado para ser exuberante. Esse lugar é o famoso Jardim no Éden. E tem um detalhe aqui que é super importante. O texto diz que Deus plantou um jardim. A palavra plantou não está aí à toa. Ela mostra que não era um lugar selvagem, aleatório. Era um espaço organizado, cultivado, preparado, sob medida para o ser humano viver e também cuidar. E bem no coração desse paraíso, a gente encontra duas árvores que são especiais. A árvore da vida, que, como o nome diz, representa a imortalidade. E a outra, a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa representa a sabedoria moral, a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Elas não são só árvores, claro, elas são centro simbólico de tudo e é em volta delas que a história toda vai girar. Para dar uma sensação de que esse lugar é real, de que ele existe no mapa, a narrativa o conecta com uma geografia conhecida na época. Fala de um rio que saía do Éden e se dividia em 4. E 2 deles a gente conhece bem da história, o Tigre e o Eufrates. É um jeito de fazer a ponte entre esse jardim, que é quase um arquétipo, e o mundo real de quem lia essa história lá no começo. Mas olha, a vida no paraíso não era só sombra e água fresca, não. Tinha regras. Com a vida veio a responsabilidade. E é aqui que o homem recebe suas primeiras instruções. Uma missão e um limite bem claro. E qual era a missão? O texto diz, para o lavrar e guardar. Ou seja, trabalhar a terra e cuidar dela. Isso mostra que o homem não era só um espectador passivo nesse paraíso. Ele era um participante ativo, um zelador, com a tarefa de cultivar e proteger aquele lugar perfeito. É a primeira vez que a gente vê definido o papel da humanidade com a natureza. E antes de qualquer não pode, vem o grande pode. A primeira regra é a da liberdade. De toda a árvore do jardim podes comer livremente. A abundância era a norma, não a exceção. Isso já mostra um tom de generosidade, de confiança na relação entre Deus e o homem, né? Só que, no meio de toda essa liberdade, tinha um limite. Um único mas. A proibição era sobre uma coisinha só. Aquela árvore lá no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal. É aqui que a liberdade encontra a necessidade de escolher. E é aqui que a história começa a ficar tensa. E essa proibição não veio com um por favor.
veio com uma consequência bem clara, e vamos combinar, bem pesada: a morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma sugestão, era um aviso direto. As apostas não podiam ser mais altas. A importância de obedecer ficou bem clara desde o primeiríssimo momento. Bom, a história agora dá uma virada. Porque mesmo vivendo num paraíso, com tudo à disposição, algo muito importante ainda estava faltando na vida daquele primeiro homem. É a primeira vez em toda a história da criação que a gente lê que algo não é bom. E o que não era bom? A solidão do homem. Então começa a busca por uma ajudadora que lhe seja idônea. E essa expressão é chave. Não é uma ajudante qualquer no sentido de assistente. É uma parceira que corresponde, que completa uma contraparte perfeita. A primeira tentativa de resolver isso, a criação dos animais. Deus traz todos os animais para ele e o homem dá nome a cada um. É um ato de domínio, de entendimento. Mas é exatamente nesse processo de nomear todo mundo que ele percebe: poxa, eu sou o único aqui. E essa percepção só aumenta a solidão dele. Nenhum dos animais era um parceiro de verdade para ele. Já que os animais não resolveram a questão, a solução de Deus foi muito mais íntima, muito mais simbólica. O homem cai num sono profundo e a mulher é criada não do pó, como ele foi, mas de uma das suas costelas, do seu lado. Isso já estabelece de cara uma conexão de igualdade, de uma origem compartilhada. Isso é, uau, fundamental para tudo que vem depois. E com a criação da mulher, a gente chega no clímax desse capítulo. É o momento da união do primeiro casal, que vai estabelecer um princípio totalmente novo para toda a humanidade. E a reação do homem quando vê a mulher é: uau! É reconhecimento imediato, é pura alegria. As palavras dele são quase uma poesia. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele vê nela um reflexo dele mesmo. E aí, ele a chama de mulher, porque do homem ela foi tirada, reforçando essa conexão de origem. E o que era a história de um casal acaba virando um princípio para todo mundo. O texto estabelece ali um modelo do casamento. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. A lealdade principal muda, sabe, dos pais para o parceiro, criando uma nova unidade familiar. E o conceito de uma só carne, ele descreve uma união tão, mas tão profunda, que é como se os dois se tornassem uma pessoa só. O capítulo termina com uma imagem muito poderosa. O estado original do casal. Eles estavam nus. E essa nudez, claro, é simbólica. Representa uma transparência total, uma vulnerabilidade completa, sem nenhuma barreira entre eles, e também sem barreiras com Deus. E aí vem o detalhe final, talvez o mais importante de todos. E eles não se envergonhavam. A vergonha era algo que simplesmente não existia no mundo deles. Isso descreve um estado de inocência pura, de harmonia perfeita consigo mesmos, um com o outro e com Deus. Isso tudo antes de qualquer coisa dar errado. E essa imagem final, ela deixa a gente com uma pergunta no ar. A história de Gênesis 2 acaba nesse ponto alto, nesse pico de inocência e união. E nos convida a pensar: o que realmente significa viver sem vergonha? E o que será que nós, como humanidade, perdemos daquele estado original?